Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Teremos agora Plutão retrógrado a partir do dia 6 de maio até 15 de outubro. Então teremos aí cerca de 5 meses em que Plutão, esse astro dentro da astrologia, que é considerado o mais distante do Sol, faz o seu movimento retrógrado, um movimento aparente aqui, observando do planeta Terra. Parece que Plutão começa a voltar na sua órbita a partir do dia 6 de maio. E isso é simbólico porque é um período que, normalmente, quando um planeta, um astro fica retrógrado, é necessário fazer algum tipo de reorganização, revisão. E no caso, Plutão está retrógrado em Aquário, ele está no grau 5 e ele vai fazer o seu retorno até o grau 3 lá em outubro. Então é um movimento muito lento, muito profundo, como falei, de muita necessidade de reorganização. E obviamente eu vou passar aqui, de acordo com o signo ascendente, como que nós podemos observar na nossa vida essa necessidade de revisão. Plutão, ele foca muito, ele coloca a energia, digamos assim, na transformação interna. Então Plutão, ele é esse regente do submundo, daquilo que está oculto, daquilo que está escondido. Tanto é que a palavra plutocracia, né, o governo daqueles que têm riquezas, digamos assim. Então isso é simbólico. Pluto tem a ver com isso, com aquilo que é oculto, escondido, profundo. E no caso aqui nós estamos falando, obviamente, de elementos internos. A necessidade que nós temos que fazer de revisão nesse período de 5 meses é principalmente interna. E no caso aqui, claro, vão ter algumas representações externas, como toda essa revisão de estruturas coletivas, porque Plutão, como está em Aquário, vai fazer essa revisão relacionada, por exemplo, com a inteligência artificial, com tecnologia, com avanços tecnológicos. Então, tudo isso vai passar por um período de questionamentos, reajustes e, como eu falei já, revisão. Mas o nosso papel enquanto indivíduos, porque é isso que a gente aprende, né? Quando a gente estuda a história, a gente percebe que a sociedade só muda quando o indivíduo realmente muda. Então, nós vamos ter que, da nossa parte, também fazer uma reavaliação interna. E sim, reavaliarmos o nosso papel e a nossa participação em grupos, como nós usamos a tecnologia, como nós usamos as redes sociais. E claro, não preciso dizer para vocês, mas em breve nós vamos ter no Brasil aqui as eleições. Então é um momento em que nós vamos ter Plutão retrógrado justamente nesse período, que é o período eleitoral. Aqui no caso, 6 de maio até 15 de outubro, esse movimento retrógrado. Então, de nossa parte, o que nós temos que fazer? Identificarmos alguns padrões que nos prejudicam. Alguns padrões de pensamento, alguns padrões de fala, de comunicação, alguns padrões emocionais. Então, algumas coisas nós vamos ter que desapegar. Porque Plutão, ele envolve essa energia da regeneração da forma. Então, alguma forma precisa mudar. Alguma forma precisa acabar, precisa ser morta, porque justamente essa é a energia de Plutão. E claro, é muito propício esse período de 5 meses aqui para nos voltarmos para esse processo de autoconhecimento, seja através de um mapa astral, uma revolução solar, uma numerologia, uma constelação familiar, uma terapia. Aí vocês coloquem no contexto de vocês e naquilo que vocês sentem que é mais afinizado com a busca de vocês, porque justamente é um período para renascermos. Só que nós vamos ter que trabalhar em cima de processos que são muito instalados e muito profundos e que são muitas vezes antigos. Então esse é um período realmente bem especial. A gente vai perceber também o que vai conduzindo de fato a nossa vida, se é um padrão psicológico, ou se os valores que eu tenho hoje, eles são realmente valores que são profundos e reais, ou se eu não tenho que mudar esses meus valores, onde eu estou depositando a minha segurança, onde que eu coloco realmente a minha atenção e a minha energia no sentido de que, bom, isso aqui realmente vale na minha vida, isso aqui não vale. Então, realmente é um período para soltarmos algumas formas, como eu falei, de pensamento, algumas ideias, alguns vínculos, alguns hábitos que tenhamos também, seja porque eles se instalaram e funcionam pelo medo, pela inércia, simplesmente a gente não quer mexer naquilo porque já está bem instalado e a gente já considera aquilo como parte de nós.
mas que muitas vezes, se nós formos fazer uma análise, né, se formos fazer uma análise mais detalhada e profunda, a gente vai ver que aquilo ali não é a nossa real essência. Também, como se trata de o astro mais longe do Sol, é o momento de realmente de elementos externos talvez desacelerarem um pouco para que ganhe força alguns elementos que são mais internos. E eu não estou dizendo que a gente não vai desfazer nada nesse período e vamos ficar só na inércia nesses 5 meses. Obviamente que não é isso. Mas é uma reorganização e uma transformação muito profunda, silenciosa e, por que não dizer, dolorida. Porque Plutão, querendo ou não, como falei, ele regenera. E muitas vezes nós estamos tão acostumados com alguns padrões psicológicos que a gente não quer se desapegar disso. E quando a gente vai fazer esse processo, dói, gera uma dor, porque a gente sabe, plano manifestado é dor. Plano físico, plano energético, plano mental, plano emocional, todo esse plano manifestado e aquilo que nós chamamos de matéria, esses planos envolvem dor. Então, sim, o processo evolutivo, o processo de despertar, o processo de tomada de consciência, o processo de espiritualidade envolve dor. E a dor, como ensinam as tradições orientais, a dor é natural. Ela é um veículo de consciência. Ela ajuda a despertar o ser humano, só que nós não podemos olhar para ela como uma inimiga, mas nós temos que integrar a dor e transformar ela em um estado de consciência cada vez mais iluminado, cada vez mais luminoso. Então nós temos alguns períodos aqui que, dentro desse período de retrogradação, Plutão vai fazer alguns aspectos. Então agora, no dia 19 de maio, Plutão ele faz uma quadratura com Marte. Vai até o dia 1º de junho. Então esse período aqui ele é mais tenso. Depois tem um outro que Plutão faz uma oposição a Júpiter ali no dia 23 de junho. Vai até o dia 16 de agosto. Outro momento também que vai mexer muito com as estruturas de poder no mundo, com certeza. E no dia 24 de setembro, começa de novo um Marte fazendo um aspecto com Plutão, agora será uma oposição, 24 de setembro até 12 de outubro. Então esses períodos aqui eles são realmente mais fortes dentro dessa movimentação de Plutão retrógrado. Então agora fazendo esse olhar para o nosso mapa, para a nossa vida pessoal, qual que é a área que mais vai ser revisada, reestruturada e que mais elementos vão morrer, entre aspas, para que a gente possa viver uma espécie de renascimento. Então, no caso, para quem tem ascendente em Áries, envolve a relação específica com um dos pais, alguma revisão necessária nesse sentido, e a sua relação com a sua vocação, a sua carreira e como você lida com figuras de autoridade e ambientes profissionais. Para quem tem ascendente em Touro, a revisão acontece no nível da fé, da confiança, o quanto que você se conecta com a sua intuição e uma revisão necessária dentro dos ambientes que você busca a verdade, sejam eles acadêmicos, religiosos, espirituais. Para quem tem ascendente em Gêmeos, a revisão profunda acontece no nível inconsciente. Tudo que for conectado com possíveis medos, traumas, apegos, desejos profundamente instalados, tudo que esteja conectado com a sexualidade e até mesmo com bens e finanças compartilhados com uma pessoa amada, parentes ou até mesmo sócios. Para quem tem ascendente em Câncer, a revisão é necessária a partir do dia 6 de maio, no nível do amor próprio e da aceitação interna, e da relação com uma pessoa amada ou até mesmo parcerias que vocês tenham. Ascendente em Leão, a revisão aqui é necessária na relação com a sua saúde física, com o ambiente de trabalho, a agenda, a forma como você lida com o cotidiano, mas principalmente a preservação da sua saúde física. Para quem tem ascendente em Virgem, a revisão necessária aqui acontece no nível de autoexpressão, de vocês serem vocês mesmos, a relação com divertimentos, hobbies, lazer e a sua relação com possíveis clientes, com possíveis alunos e até mesmo filhos. Para quem tem ascendente em Libra, a revisão é no ambiente familiar.
é no passado familiar, na relação com a sua casa, mas principalmente revisão de memórias do passado relacionadas com a sua estrutura familiar. Para quem tem ascendente em Escorpião, a transmutação aqui vai acontecer na sua mente, nos seus pontos de vista, na forma como você se comunica e na relação com possíveis irmãos e parentes que você tenha. Para quem tem ascendente Sagitário, a revisão acontece no nível de mentalidade em relação a dinheiro, de mentalidade em relação a bens materiais, uma revisão muito profunda na segurança interior e realmente nos seus valores, aquilo que realmente vale para você. Para quem tem ascendente em Capricórnio, a transmutação acontece no nível de identidade, de autoestima, de criança interior e de confiança nas próprias capacidades. E também uma transformação e uma revisão necessária na relação com o seu corpo físico. Para quem tem ascendente Aquário, a revisão acontece a nível muito oculto, inconsciente, naqueles elementos guardados tanto na infância quanto na gestação. E também para quem tem ascendente Aquário, uma revisão na forma como você se conecta com o transcendente e o espiritual. E para quem tem ascendente em Peixes, a revisão acontece no nível de amizades, grupos, organizações, instituições, uma revisão nas suas metas de longo prazo e na forma como você se conecta com redes sociais e qualquer grupo maior do que você também. Então aqui de uma maneira bem sintética, essa é a minha previsão para Plutão retrógrado do período de 6 de maio até 15 de outubro. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ativando o sininho para receber todas as notificações e até o próximo vídeo. Um fraterno abraço a todos vocês.